Salve pessoal do primeiro ano. Nós agora vamos gravar para vocês a 26ª aula de filosofia, tá? De 2025. Gente, a 26ª aula fala sobre o conteúdo do módulo 26 da apostila, que é a revolução cultural, tá? A gente vai analisar o contexto da mudança de pensamento científico, né? A revolução científica, na verdade, é o título do módulo 26. Nós vamos analisar o contexto histórico da revolução científica que ocorreu entre os séculos 16 e 17, tá? Concomitante com o Renascimento e com o Iluminismo? Sim. Na verdade, gente, o que acontece é o seguinte... A ciência passou, nesse momento, a ser uma atividade, uma parte do estudo do conhecimento, independente da filosofia e da tecnologia. A ciência, por si só, passou a ter a função de explicar os fenômenos da natureza, mas baseada na razão, né? A razão, como diz Francis Bacon, que a gente vai falar mais para frente aqui, seria o filtro da verdade a respeito de explicações científicas. Nessa época, nós não vamos aqui tratar como empirismo filosófico. A gente vai tratar da certeza científica ser obtida através da experimentação e da comprovação, através de procedimentos, né, de métodos rígidos para procedimentos, ou seja, tem que se encaixar nessa forma. Se não se encaixar, não é um conhecimento. Percebe que a metodologia científica mais rígida passou a ser cultivada e enaltecida, né? A ciência deveria deixar de lado aqueles dogmas clássicos que vinham desde a filosofia grega, né? Tinham praticamente 2000 anos nessa época, no século XVI, tinham praticamente 2000 anos os conceitos de interpretação da natureza. Como se a natureza fosse um corpo e tivesse órgãos funcionais, certo? A natureza passou a ser vista pela ciência no Renascimento, na Revolução Científica, como a gente chama aqui nesse módulo, como uma máquina, né? Com componentes que funcionava devido à ordem e ao bom funcionamento desses componentes, ok? Na Revolução Científica, gente, eu acho que os principais pontos que vocês devem entender é que o senso comum, que era bastante místico, que, assim, a opinião, como é que eu posso dizer? Como dizia a Durkheim, a personagem, a intuição coletiva, né? O senso comum, né, gente? A opinião coletiva baseava-se muito em explicações místicas, né? Explicações deístas, né? Explicações que relacionavam a natureza com o seu criador. Na época da Revolução Científica na Europa, na época do Renascimento, esse pessoal que defendia a ciência como capaz, como mecanismo, como ferramenta capaz de modificar alguns conceitos já baseados, algumas comprovações teóricas baseadas em
antigas teorias, né? O pessoal cientificista do Renascimento, né? Os filósofos e cientistas mesmo, acreditavam que através da razão poderiam ser modificadas algumas proposições científicas que eram baseadas em teorias antigas, né? Ou seja, a partir de agora a gente vai provar que as teorias antigas limitavam o pensamento, como a gente vai ver em Francis Bacon também, que fala a respeito dos ídolos, né? O Francis Bacon acredita plenamente que a razão do ser humano, o raciocínio do ser humano era limitado por ídolos, né? Não por ideologias, por ídolos. E esses ídolos viriam de onde? Viriam dele mesmo, viriam de preconceitos, viriam da sociedade, né? Da dinâmica social, e viriam também de teorias antigas, tá? Mas nós vamos chegar lá, mais pra frente nessa aula mesmo. Nesse momento, gente, o senso comum, a opinião coletiva passou a ser estimulada para raciocinar no abstrato. Ou seja, fazer suposições. E delas aplicar a dedução, o raciocínio científico dedutivo, né, a lógica, para chegar a uma conclusão plausível, a uma conclusão possível. Veja, é uma grande mudança de conceito científico, é uma grande mudança de paradigma. A revolução científica é o divisor de águas entre a mudança do pensamento teocêntrico, que estava enfraquecendo, porque a igreja não conseguia sustentar a pregação dela pela humildade, pelo trabalho árduo que levaria à salvação, para um progresso. Aonde que está, gente, nisso que eu falei, o calcanhar de Aquiles dessa mudança? Onde está o ponto sensível dessa mudança? A reforma protestante, gente. Lembra que eu não lembro se no ano passado para vocês... Não, para vocês que estão no primeiro ano não, vocês estavam no Fundamental 1. Para o pessoal que está no segundo ano, eu falei exaustivamente a respeito de um livro de um sociólogo chamado Max Weber. Tá? O título do livro do Max... Inclusive eles fizeram uma atividade a respeito, a gente conversou bastante a respeito de Max Weber. O título desse livro do Max Weber, economista, né? Filósofo, que eu digo, ele pensava nas razões, ele era um pensador das razões e das causas e das consequências da economia. Portanto, a gente chama ele de filósofo da economia. Max Weber, a principal obra de Max Weber é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Gente, nessa época, na Revolução Científica, lembra que eu acabei de falar para vocês que a igreja estava enfraquecendo por simples falta de moral? Olha, eu vou trazer para termos bem simples, tá? Roma, né, que era o centro da igreja cristã, tinha assim uma hierarquia muito grande, muita gente no clero, e assim uma riqueza absurda, uma ostentação obscena, certo? Mantinha roupas e anéis de joias, e enfim, uma riqueza. E aí pregava através dos padres e do próprio Papa para os cristãos, para os trabalhadores cristãos, para os camponeses, né? Que a salvação seria obtida através do sacrifício, né? Do trabalho árduo e do bom comportamento para suportar as dificuldades, né? A miséria, a escassez. Então o pessoal primeiro foram os reis, né?
a gente tem muito bem, a gente tem isso de conhecimento da história, que a própria nobreza parou em determinado momento, com a ascensão da burguesia, de ser completamente orientada pelo clero, tá? Porque a igreja precisava de dinheiro para manter exércitos e para unificar os estados. Então, nesse ponto, a igreja já tinha perdido muita força política, que eu quero dizer, com a nobreza, com o comando, né? com a realeza da Europa. Depois da Reforma Protestante, gente, pronto. Depois de Martinho Lutero traduzindo a Bíblia e deixando bem claro que todos tinham o direito de conhecer as doutrinas, né? Ou seja, ler a Bíblia em sua língua, né? Não mais aquele latim desconhecido, aquela coisa velada, aquela coisa escura. Pronto, a igreja começou a perder força com o campesinato, né? Ou seja, com os trabalhadores também, com os camponeses, que passaram a integrar aquela classe política, aquela classe social que passou a surgir nesse momento, chamada burguesia. A igreja, gente, como eu sempre disse, sempre condenou o lucro, a usura e o trabalho visando ascensão social, né? Pronto, a igreja protestante surgiu de uma forma a deixar bem claro que a ascensão social, o sucesso profissional e a acumulação de lucro seriam sinais de bênção, seriam sinais de aceitação do indivíduo por Deus, seriam sinais de salvação. Veja, aí apareceu um cara chamado João Calvino, né, que continuou com a reforma protestante, mas fundou uma nova linha chamada calvinismo. Gente, o calvinismo não dizia nada mais, nada menos que a atitude de trabalhar arduamente, de ter disciplina em relação aos gastos, cultivar o hábito da poupança para acumular capital, era o caminho da salvação com Deus. Pronto. Era o que faltava para aquela classe emergente, aquela classe que estava surgindo naquele momento, a burguesia, se sentir totalmente justificada, sem aqueles dogmas de condenação. Não, né? Se eu ficar rico, eu estou explorando alguém. Se eu emprestar dinheiro a juros, eu estou explorando alguém. A pobreza é um troço legal, vou cultuar a pobreza, vou ser um pobre resignado e forte. Enfim, todo aquele papo furado da igreja que mantinha Roma riquíssima, ostentando e comendo muito bem, e o campesinato pobre, comendo muito mal, servindo aos senhores feudais, e ela ainda manipulava o poder dos senhores feudais de acordo com os seus interesses. Bom, nesse momento, toda essa carapaça se quebra, passa-se a considerar que qualquer conhecimento tem que passar pelo crivo da razão, né? Aí a gente tem conhecimento, revolução científica nesse momento. O senso comum, o povo passa a ser orientado a raciocinar. Raciocinar abstratamente, ou seja, imaginar. Com o intuito, com o direcionamento de quê? De criar, né? O raciocínio abstrato, ele leva o pensamento para qual direção? Para a criação, né? Se você começa a imaginar um troço que não existe, daqui a pouco você pimba, inventou um troço, inventou um objeto. Aí você vai lá, patenteia, começa a fabricar, tiriri, tororó, e pronto, vira um inventor. Tipo o Santos Dumont e o avião, essas coisas que passaram a surgir a partir desse momento. Vacinas na medicina, entendeu? Então o raciocínio abstrato encaminha o pensamento para a criação. Aí
né, a gente vai ter o desenvolvimento inicial da astronomia, começando com Nicolau Copérnico. Gente, essa parte é um tanto quanto controversa na história, né? Nicolau Copérnico dá o chute inicial no modelo heliocentrista, né? Que determinava que o Sol seria o centro do universo e os outros astros orbitariam. De onde ele trouxe esse modelo de órbita? De uma falha que ele enxergou no modelo ptolomaico, né, de Ptolomeu, grego, a respeito do movimento circular. Por quê? Bom, enfim, existem várias razões, mas antes de mais nada, o clima, né? Nicolau Copérnico foi muito influenciado pelo clima nas pesquisas e no pensamento dele, pela variação de temperatura, ou seja, os movimentos de órbita não poderiam ser circulares regulares, né? Eles não poderiam descrever uma órbita circular regular, né? Um círculo regular. Deveria ser elíptico. Beleza, essa teoria foi guardada, foi engavetada. Aí surgiu uma figura chamada Galileu Galilei. A teoria de Copérnico ficou guardada, gente. Não foi uma teoria publicada, mesmo porque na época que ele visualizou essa teoria, ele não tinha segurança e muito menos, como é que eu posso dizer para vocês de uma forma simples, não tinha estrutura para promulgar, né, para promover, para ventilar essa teoria. Aí surgiu o Galileu Galilei. O Galileu Galilei, por ter estudado medicina, o italiano, né, por ter estudado muito a respeito de ótica, como é que se diz, de observação, de desenvolvimento de objetos de observação, passou a desenvolver objetos de observação não só microscópica, macroscópica, estrelar, né, a longas distâncias. A clássica luneta de Galileu. Gente, a partir disso, Galileu Galilei e baseado na teoria de Nicolau Copérnico, Galileu Galilei afirmou aos quatro ventos, né? Assim, jogou para todo mundo ouvir. O universo é infinito, existem inúmeras estrelas. Nós estamos numa concentração chamada Via Láctea, que ele denominou de Via Láctea. Depois foi aperfeiçoado essa teoria dele foi aperfeiçoada por um cara chamado Kepler, mas isso nós não vamos ver agora, não vamos falar de Kepler. E afirmou abertamente, com a propriedade de ser um cientista, já com a estrutura do Renascimento por trás dele, que o centro do universo seria o Sol. E a Terra não estaria parada e tudo girando em volta como se tinha como verdade no modelo geocêntrico. E sim, a Terra seria um satélite do Sol, né? Tudo isso em relação a massas, né, gente? A força de atração. O Sol é bem maior que a Terra. Então não tem cabimento o Sol gigantesco em torno da Terra, que tem uma gravidadezinha bem pequena em relação a ele. Mas isso tudo é para vocês pensarem, né? A partir de observações, a partir de afirmações de experimentos, os filósofos começaram a pensar e entregar para nós os modelos científicos e principalmente astronômicos, né, de medidas que nós temos hoje. Então, se hoje a gente conhece muito bem, a gente olha num programa de televisão, né, na internet mesmo, uma observação do Hubble, né, aquele telescópio americano, ninguém mais vai falar, nossa, isso aí é uma novidade. O máximo que os caras falam hoje em dia é tipo, nós descobrimos uma outra estrela. Mas ninguém vai estranhar um monte de satélite ao redor de Saturno, formando o tal do anel de Saturno, né?
Ninguém vai falar, nossa, que loucura, eu não tinha ideia que era isso. Lógico que a gente tem ideia, e é graças a esses caras que eu tô falando para vocês. Na parte, isso aí é parte científica. Bom, Galileu Galilei, todo mundo conhece a história, né? A igreja obrigou ele a desfalar tudo que ele falou e, assim, excomungou ele da igreja, fez ele jurar silêncio. Essa frase célebre, né, que a gente hoje em dia traduziu para o só que não, eu acho que, na minha humilde opinião, tem raízes em Galileu Galilei. Porque ele teve que se retratar, né, por pressão da igreja, e ele teve que afirmar, não, a Terra não tem condições de se mover. Aí depois ele fala, em latim, só que se move. Então, é exato, assim, na minha opinião, é a semente daquela expressão que a gente usa hoje, só que não. Percebe? Assim, na mesma frase você diz uma coisa e você reconhece que aquilo é completamente absurdo. Isso aí, na minha opinião, tem raiz no Galileu Galilei. Tá? A Terra não se move, mas se move. No entanto, se move. Olha só, olha que muito louco, né? De onde vem essas coisas que... Eu sou um profundo admirador de provérbios atuais, mas gosto de pensar que eles teriam uma raiz, né? Uma raiz bem antiga. E essa do só que não, na minha opinião, é Galileu Galilei na cabeça. Gente, agora deixa pra lá essas brincadeiras, essas viagens minhas. Vamos falar a respeito de Francis Bacon. Francis Bacon foi um filósofo, um político inglês que, como eu disse agora há pouco, ele afirmou que todo tipo de conhecimento que tivesse o intuito, né, a função, assim, que as pessoas tivessem esperança naquele conhecimento, que ele ajudasse o progresso da humanidade, teria que passar pelo raciocínio do ser humano, despido sem os ídolos, né? Gente, aqui é uma parte assim bastante abstrata, tá? Eu vou ter que falar para vocês desses ídolos, mas são como se fossem travas para o pensamento, tá? Preconceito. Quer ver, aqui na apostila eles falam ídolos da tribo, né? Os ídolos da tribo têm a ver com a própria natureza humana. Isso aí confunde um pouco. Os ídolos da caverna na natureza humana em geral tem uma caverna ou uma cova que intercepta e corrompe a luz da natureza, seja devido à natureza própria e singular, seja devido à educação. Gente, falando em ídolo da tribo, ídolo da tribo seria a opinião de cada um em relação à sociedade, na visão desse pobre professor. Já os ídolos da caverna, segundo Francis Bacon, tem a ver com, aqui nessa explicação do livro, aqui na página 113, né, 17, né, o item 17 em romano aqui, fala muito sobre os ídolos da caverna serem resultantes da opinião pessoal de cada um, porém, essa opinião ventilada para a sociedade. A aprovação ou não da opinião pessoal de cada um pela sociedade. Ou seja, não adianta você ter um pensamento legal, a sociedade não vai aceitar. Você entendeu? Tipo isso. Aí a gente passa para... que mais? Quais são os outros ídolos? Ídolos do foro, devido ao comércio e consórcio entre os homens. Aí já é um troço assim bem específico em relação a ter ideias novas de desenvolvimento capitalista, né? E aí a gente vem os ídolos do teatro, né? A gente passa, deixa eu ver se é ídolos do teatro que ele fala aqui. É isso mesmo. São os ídolos do teatro, por parecer que as filosofias adotadas e inventadas, atualmente, lembra que eu falei que o pensamento cientificista
propôs ao ser humano abandonar as antigas estruturas cristalizadas e experimentar suas novas, caso elas fossem certeiras e boas e comprovadas. Para que se apegar num troço muito antigo? Vamos adotar o que a gente pensou agora, vamos adotar o que a gente raciocinou agora, vamos transformar isso em ciência, em fato científico. Os ídolos do teatro, gente, tem muito a ver com preconceito. Os ídolos do teatro de Francis Bacon tem muito a ver com aquilo que você... a educação que você recebeu, aquilo que foi colocado na tua cabeça desde pequeno e está cristalizado. Então, antes de aceitar uma ideia nova, você já fala, não, isso não vai funcionar. Ou isso não pode ser verdade. Isso é absurdo, como vocês dizem muito hoje em dia. Isso é bizarro. Mas você já parou para pensar por que é bizarro? Por que não vai funcionar? O pensamento maior da transição renascentista, ou seja, do modelo teocêntrico para o modelo antropocêntrico de pensamento, é esse. É parar de pensar quantitativamente e passar a pensar qualitativamente. Ou seja, não mais pensar nos porquês, e sim no como. Né? Por que isso é assim? Sei lá, isso é assim por quê? Agora, como isso é assim? Como funciona? Como isso opera? Como consegue manter a fachada de realidade? Né? O conceito de conhecimento, de verdade. Como? Tá assim, assim, assado. Percebe? Isso é análise quantitativa. Qualitativa. Ou seja, você está focando nas qualidades e não na proeminência do fato, né? Não como se diz, na maioria da existência daquele fato. Bom, enfim, isso é um pensamento filosófico bastante intrincado. Francis Bacon eu recomendo muito. Para quem for seguir a carreira de professor de filosofia ou chegar num ponto das ciências que vocês vão estudar ou não, até a medicina, gente. Até na medicina, se você aplicar as teorias de Francis Bacon, se você ler Francis Bacon e conseguir imaginar a relação entre os conhecimentos que você tem e as afirmações de Francis Bacon, você vai se surpreender, como eu me surpreendi. Quando eu tive contato com Francis Bacon na juventude, eu não dei, confesso, não dei o valor que ele merecia. Hoje em dia, observando a sociedade, observando vocês, o comportamento, né, a evolução do comportamento dos estudantes antes e pós-pandemia, Francis Bacon se encaixa como uma luva. Observando o comportamento nosso, dos professores nos últimos 20, nos últimos 10 anos, as teorias de Francis Bacon se encaixam como uma luva. Então, gente, na verdade, está tudo ligado. Eu sou suspeito para falar. Porque eu acho que a filosofia, no fundo, acaba explicando tudo para nós. E Francis Bacon é um cara que, principalmente essa teoria dos ídolos, gente, quando você vai ter uma ideia nova, quando existe uma mudança de pensamento na sociedade, essa teoria dos ídolos, ela é muito concernente, ela tem muito a ver, né? Como é que é a palavra, pessoal? Pertinente, né? Ela tem muito a ver, ela é muito pertinente com as mudanças de paradigma, com as mudanças de pensamento, com as ideias novas. Gente, eu espero não ter confundido vocês, espero, porque eu acredito que eu confundi um pouco. E pela atenção de todos vocês até esse momento, eu agradeço, recomendo o estudo de Francis Bacon,
não só agora, mas junto com a carreira profissional de vocês. Não esqueçam nunca dessa dica que o professor está dando. E desejo bons estudos a todos de vocês no primeiro ano.